Boa noite, Itália. Boa tarde, Brasil. Estamos ao vivo entrando em mais um evento aqui, mais uma live do nosso Café Literário Itália, com um tema muito importante que é a Síndrome do Regresso, a questão do paraíso perdido, que já vimos tanto nas aulas do arquétipo da inocente, do arquétipo da órfã, aquele lugar que parece que sempre nos falta. Então hoje vamos entrando. Olá, Sol, olá, Michele, olá, Paula. Já vou te chamar, tá, Paula? Porque aí a Paula vai contar a experiência dela. A Paula é uma amiga minha de anos, né, Paula? Nem sei em que ano a gente se conheceu ali no Rio. E esse será também uma live onde nós vamos começar a falar também sobre a saudade. Eu vi tanta gente escrevendo ali no post de hoje, né? E pessoas que me escreveram em privado também, falando sobre isso. Então é um tema muito, muito importante, porque nós somos conhecidos, nós brasileiros no exterior, né? Devido a essa característica da saudade. Vamos lá, vou chamar a Paula. Aí, tô vendo aqui ainda que tem gente escrevendo aqui, né? Então é um tema bastante importante para ser debatido, e que eu tô recebendo muitas mensagens ali. Então vamos lá, Paula, vê se o convite para entrar. Dá um ok, aí você vai entrar. E foi. Olá! Boa noite aí para todo mundo. Aí já é a noite, né? Eu não Já. consigo ver, Fanny. Assim mesmo. Ah, tá. Então eu Tudo consegui. certinho aí? Deu. Pronto. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Marcela. Boa noite, Boa noite. Paula. Seja muito bem-vinda aqui pela primeira vez, a primeira de muitas, né? Esperamos. Nesse bate-papo tão importante. Há quanto tempo que a gente vem debatendo esse assunto, né? Já há bastante tempo, né? Porque E a primeiro, Paula é uma amiga minha que eu tava falando, eu não sei nem que ano a gente se conheceu. É muito antiga a nossa amizade, né? para nem falar, né? E aí, a Paula, quando eu ainda morava no Rio, a Paula foi morar em Amsterdã, não é isso, Paula? Mas antes disso, se apresenta, né? Porque as meninas ainda não te conhecem, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, se apresenta. E depois a gente vai contar um pouquinho como é que foi essa sua ida para Amsterdã e depois a volta para o Brasil. Se você sentiu essa síndrome aí do regresso, enfim, vamos em frente. Se apresenta pra gente. Bom, eu sou psicóloga, né? Pela PUC do Rio. Já me formei há 30 anos. E eu e a Vanessa, a gente se conheceu. Não foi num curso de pós-graduação de Jung, né? Não, foi Sim. antes mesmo, né? Foi na Rubedo, né? Ah, foi na Rubedo, né? Ah, tá. É, Achei que tinha sido PUC. Ah, tá. E depois que a gente foi fazer o curso, né? De pós. isso. Então, eu sou psicóloga junguiana. Estou fazendo a formação da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica do Rio, a SBPA, que é ligada à Zurich, a Internacional, IAP. Eu estudo Jung há muito tempo, né? Assim como a Vanessa. E também estudo psicologia transpessoal. Estou em formação do Groff Training, que é respiração holotrópica, que chama, que é bem interessante também. Tem formação em experiência somática, também tem várias formações, nem, eu Que nem lembro. maravilha! Que maravilha! Então vai poder nos enriquecer muito aqui toda essa experiência da Paula. Paula, conta pra gente então, como é que foi essa sua ida, né? Se vocês quiserem fazer perguntas aí, tá bom, meninas? Vocês já conhecem mais ou menos como funciona a dinâmica. Vocês vão escrevendo, né? Como eu disse, tem um monte de gente escrevendo ali no post que eu publiquei hoje, porque esse é um assunto muito importante para nós brasileiras no exterior, né? Então conta pra gente, como é que foi a sua ida para Amsterdã e lá o choque cultural que você viveu? Bom, eu fui para Amsterdã, acho que foi em 2005. Me chamaram para fazer o doutorado lá e eu fui a princípio para fazer isso. Só que quando eu cheguei lá,
Primeiro que é muito diferente, né? Amsterdã do Rio de Janeiro. São outro mundo, é outro mundo, né? Muito, muito frio o tempo inteiro, chove o tempo inteiro. Temperatura na época que eu estava lá ia para menos 24 graus no inverno. E as pessoas, né, como são dos países frios, são frios também. Lá as pessoas nem olham para você, porque é, é considerado como se tivesse invadido o espaço do outro, só olhar para a pessoa. Então você não pode nem olhar, não tem nem o olhar, porque para gente latino é normal olhar, né? Sim. Mas lá já tem. Não é Então quando nem eu o toque, como às vezes a gente fala aqui na Itália, né? Que a gente sente falta do abraço. É já o olhar, uma coisa bem complexa. uma vez eu toquei com um amigo do meu namorado, um holandês, ele deu 10 passos assim para trás, pulou assim para trás, como se eu estivesse fazendo uma coisa horrível. Eu falei, gente, que isso? Não, não Aham. existe tocar, nem olhar, né? Então já é pior, porque lá o povo não é latino, né? Então é Uhum. bem complicado, porque o povo latino fala, né? Se expressa. Lá ninguém fala, ninguém se expressa, ninguém nem olha. E na faculdade era a mesma coisa, assim, eu não falava, não podia falar com ninguém, ninguém falava comigo, e eu comecei a me sentir bem mal, comecei a me sentir mal, mal, mal. E meio fiquei em depressão. Comecei um pouco de depressão lá, porque sabe o que eu sentia lá? Como se tivessem um montão de agulha me espetando o corpo. Foi o primeiro sentimento que eu tive. E isso De- logo no início, quando você chegou lá? Quanto tempo tinha? Logo no início, acho que, sei lá, uns 6 meses. Logo no Aham. início. Porque como ninguém olha para você, você se sente invisível. É uma coisa muito estranha. Porque Aham. não adianta você. Ninguém olha, então é como se você não existisse. É muito estranho. Porque eu sei que nos países latinos até eles falam assim, meio mal de brasileiro, como é na Espanha, falam besteira para brasileiro, mas na Holanda eles não falam nada para ninguém, nem para brasileiro, nem para não brasileiro, eles não falam, né? Então é um não olhar, é como se você não estivesse sendo olhado. Primeira coisa, você se sente assim, sem território nenhum. Porque você fala, para que eu vou me arrumar se ninguém olha para mim, se ninguém fala? Nem falam. Eu comecei depois a sair para ir para umas festas, e as pessoas que eu ia para essas festas eram pessoas até bem assim alternativas, assim, mais que os holandeses, normais, né? Mais abertos, mas também ninguém Aham. falava. Eles só começaram a falar comigo depois de 2 anos, porque lá eles não consideram contato se você fala com uma pessoa. Se você fala na rua, fala com uma pessoa, sei lá, na fila, alguém pergunta para você, não é contato. Só é contato se você é apresentado por alguém. Então, para eles, contato é apresentado para um amigo deles, que cada um só tem 5 amigos, os holandeses, né? 5 amigos? Amigos, porque lá eles têm um outro lado, eles são muito amigos. Quando eles são amigos mesmo. Né? Eles fazem Aham. tudo. Eu consegui ter amigos holandeses, eles são muito bons amigos. Mas eles não podem ter muitos amigos porque eles fazem, se precisar, eles estão lá para você. Aham. E aí foi até uma amiga minha me visitar um dia, a gente foi numa festa e a gente conversando a noite inteira com uma garota, com outra garota holandesa. E aí a gente foi para um festival. No festival, a garota passou pela gente. Aí minha amiga falou assim: olha aquela garota lá, passou pra gente e nem falou oi. Eu falei, nem adianta, porque para ela a gente não é nada, não é contato para eles. É outro referencial, né? A gente não pode julgar nem bom nem mal, é diferente, né? Sim, sim, sim. É Olha só, outro. mas muito duro isso, né? Quer dizer que uma pessoa que vocês já tinham até conversado Não ignorou você. É. ignorou. E depois eu fui até trabalhar numa empresa para ter contato com pessoas do mundo inteiro. E lá as pessoas falavam até na empresa, assim, tinha gente do mundo inteiro, até elas conversavam, né, mas se você chegasse no mercado, a pessoa também não falava com você. É muito estranho, sabe? Ah. Então, quer dizer, você que é carioca, saiu do Rio de Janeiro, né? Você gostava da praia, daquela sensação do Rio de Janeiro, de que todo mundo se cumprimenta, todo mundo é amigo, entre aspas, né? E caiu lá não só no frio, É, como também nessa frieza, né, dos relacionamentos. Olá, Valéria. Olá, meninas. Olá, Gleidna. Entrem, fiquem à vontade. Aí você caiu lá nessa frieza, esse ponto, né? Porque você tinha um namorado holandês, não é isso? na época. Eles são muito frios, é uma coisa que a gente não consegue entender. Lá até tem um curso
que eles começam a explicar a diferença dos holandeses para os latinos. Porque, por exemplo, para os holandeses, os italianos, eles acham os italianos um horror, porque o italiano é o quê? Fala muito, gesticula muito. Fala alto, não só fala muito, fala alto. Fala alto. Um dia eu estava numa festa e eu estava achando a festa ótima. Eu falei assim, gente, essa festa é ótima. Tá todo mundo falando comigo que nem me conhece. Aí eu fui falar com uma menina holandesa, veio falar assim comigo. Paula, essa festa tá horrível, né? Essa gente, eles falam com todo mundo, ocupam muito espaço e vêm e tocam na gente. É um absurdo isso. Aí eu fui saber que tinha muita gente de fora, assim, do interior e do lado católico. Eles são mais expansivos. E a garota holandesa odiando. Então é referencial, né? E muito interessante conhecer essa realidade, né? Quer dizer que eles acham que a pessoa está invadindo o espaço deles, né? Você não pode. Porém, na hora H é muito duro, né, Paulo? Você estava contando que você ficou, teve uma crise um pouco depressiva, né? Tem um tempo. Lá eu tive primeiro crise, depois eu achei meus amigos, aí amigos assim, até fiz amigos do mundo inteiro, foi muito legal, assim, eu não gosto de falar mal da minha experiência lá, porque teve pontos muito positivos. Eu comecei a trabalhar com coisas assim muito interessantes, que eu vou começar a trabalhar agora no Brasil de novo. Então, para algumas coisas assim, foram muito interessantes. Acontece que depois com o frio, é muito frio, gente. É muita chuva. Chove quase todos os dias do ano. E é muito, muito, muito frio. É um frio assim que você acha que não pode piorar e piora. E depois piora, e piora, e piora, e você não acredita. Aí você anda 5 minutos na neve e tua cara tá queimando de frio, quando tá muito frio. E tudo é dentro. Como no Rio tudo é fora, você pega essa perspectiva. No Rio, tudo, você sai e vai para fora, vai para a praia, vai para os bares. Lá tudo é dentro, porque não tem como você ficar muito tempo fora, né? Quando começa a ficar. E lá também, às vezes, só tem 2 semanas. Quando eu estava lá, porque agora acho que melhorou por causa do aquecimento global. Só tinha 2 semanas de calor, ou era na primavera ou era no verão. Então não tinha calor, literalmente. Olha só. A Valéria está falando, Holanda é ótimo para as férias. No verão, né? Na primavera. E ela falou também, peraí, sou casada há 17 anos com um siciliano, ainda mais caliente, né, Valéria? Ainda mais, assim, extrovertido, que fala tudo. E aí você foi ficando nesse momento muito delicado, teve, né, foi muito difícil a sua ida para lá, e você sonhava em voltar para o Brasil? Como é que aconteceu isso? Depois que eu me adaptei, eu fiquei quase 10 anos lá. Então, depois que você passa pelo período de adaptação, que eles falam que são 4 anos, Sim. começa a virar o jogo, ficar igual a eles, sabe? Então, você começa assim, a entender os sistemas dele, a cabeça deles e se comportar um pouco como eles. Tanto que às vezes eu ia assim, para Itália, para Barcelona. Uma vez eu estava no Barcelona no metrô e tinha um cara me olhando. Eu falei, nossa, esse cara tá me invadindo. Quer dizer, eu já tinha virado, entendeu? Sim, já tinha adaptado e herdado e, né, incorporado várias referências daquela cultura. Sim, e Amsterdã é uma cidade maravilhosa. Você anda de bicicleta, não tem problema, não tem assalto, não tem nada. E você anda toda a cidade de bicicleta. É uma cidade muito bonita, né? As pessoas são muito interessantes, tem muita gente interessante do mundo inteiro, porque lá, acho que na época que eu estava, 60% eram de pessoas estrangeiras. Então tem mais nacionalidades diferentes em Amsterdã. Isso é Amsterdã, não é Holanda não, tá, gente? Tem muito mais nacionalidades diferentes em Amsterdã do que até em Londres. Tem mais diferentes pessoas de outros lugares do mundo. Então você vê gente de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Você vê gótico na rua, você vê yuppie, você vê punk. É uma cidade muito cosmopolita, muito diferente, assim. E isso eu achava legal, muito interessante. E essa coisa de você poder andar de bicicleta o tempo inteiro, ir para festa de bicicleta, ir para um bar de bicicleta, ir para o museu de bicicleta, tudo de bicicleta, assim, para mim é nota 1000, né? Porque você não depende de nada de ninguém. Até você se acostumar, porque no início você não se acostuma, né, Vanessa? Que a gente andava de táxi, tudo de carro. No início Amsterdã é multicultural, a Valéria está falando, é isso, né? Isso, multicultural.
Aí você até você se acostumar, andar de bicicleta, pegar chuva, quiser pegar chuva o tempo inteiro, você vai sair, então você se arruma. Aí você tem que ir para o lugar, né? Você vai de bicicleta, geralmente. Não, sempre, né? Você vai de bicicleta. Porque o melhor Ah, meio de esse deve ser tão bom, né? Todo mundo de bicicleta. pegando chuva, a chuva caindo. Aí você chega no lugar, aí você Ah, vai correndo para dentro do lugar, aí vai para o banheiro, está toda molhada, né? Quer dizer, aí tem que refazer um pouco a maquiagem, o cabelo realmente o oposto do Rio, né? Meu Jesus, estou aqui pensando. Mas e aí, depois desses 10 anos, então você já estava adaptada lá, e aí você decidiu, começou a sentir muita saudade do Brasil. O que que aconteceu nesse que você decidiu voltar? Quando eu estava lá, eu pensava assim, gente, eu nunca vou conseguir voltar para o Rio de novo, porque eu estava muito adaptada, muito. Ah, Só ah, que um amigo meu e uma amiga foram me visitar, e já era junho, e era o primeiro dia de sol do ano, ah. em junho. E eu não acreditei, esses meus amigos estavam chegando para me visitar. Aí a gente foi pro parque, eu sentei no parque e comecei a chorar, porque eu estava vendo o sol. E aí eu pensei, cara, o que você está fazendo aqui? Você é do Rio de Janeiro. Eu pensei, veio na minha cabeça. E também eu vi o filme do Cazuza nessa, muito perto. Aí era a turma do abraço, né? A Vanessa sabe muito bem, né? Do Leblon, lá que a gente ia, turma do abraço, todo mundo se conhece. Eu falei, não, cara, eu não sou daqui. Aí começou, Pizzaria Guanabara. não se conhece, as festas que a gente ia, né? Tudo que a gente ia. E eu falei, gente, não dá, eu não sou daqui, eu tenho que voltar. Eu pensei assim. Aí começou um desejo de eu querer voltar, né? E aí eu falei assim, eu vou, era setembro, eu falei assim, eu vou para não passar, porque outra coisa, eu tinha um cachorro, um husky siberiano, o Zeus, e ele era enorme. E eu não podia viajar muitos meses por causa do cachorro. Eu até viajei muito com o cachorro, levei o cachorro para tudo que é lugar, Turquia, Marrocos, Itália, um montão de lugar, Alemanha, o cachorro conheceu quase o mundo inteiro, até para a Índia o cachorro foi. Meu Deus. Ah, Mas acontece que, tipo, se eu quisesse ficar 2 meses no Brasil, não dava. Porque para ele ficar longe, mais de 2 meses, é muito difícil para o cachorro, né? ah. Então, eu era um pouco presa pelo cachorro, assim, nesse sentido. E aí eu falei, eu vou para o Rio, vou levar para o cachorro e vou ver o que eu faço. E aí eu voltei e cheguei aqui no Rio, e aí falei, ah, não, não vou voltar mais não. Eu pensei, não vou mais voltar. Porque me deu um negócio, entendeu? Eu falei, eu não quero me Ah, voltar então para. quer dizer que você saiu de lá sem pensar em voltar totalmente. Eu pensei, não sei se eu vou, não sei se eu vou voltar. Mas quando eu entrei no avião, eu já tinha uns brasileiros, já começaram a falar comigo. Eu falei, gente, o que essa gente está falando comigo? Eu não estava mais acostumada com a cultura, né? Eu Ah, virava, queria falar de Amsterdã, e eu não estava afim, né? Aí eu cheguei aqui no Rio e eu resolvi não voltar mais depois de um tempo, porque eu comecei a me acostumar aqui de novo. Eu falei, não vou voltar para o inverno, pensei. O inverno é muito duro lá, né? Muito duro. Não é um inverno de 0 graus, é um inverno de menos 20, não sei quantos graus, né? E que fica aham. muito, vai piorando, piorando. E também o escuridão, né? Que aí na Itália também deve ter, né? Que começa Sim, lá sim, sim, sim. na Holanda, três 4 horas, horas aqui, 4h30, 5. 3 horas já tá, já é a noite. Então, às vezes, eu acordava, porque eu dormia muito tarde, e eu comecei a trabalhar 4 horas depois da tarde, então eu dormia, já era escuro, acordava, já era escuro, tudo era escuro. Então eu não estava aguentando mais a situação. Isso começou a me dar uma depressão, assim, que eu sentia aquilo lá, eu não sabia que era depressão, porque no início eu sentia um pouco de depressão, mas depois passou quando eu estava mais adaptada. Mas depois eu comecei a sentir esse peso de novo, né? Porque é um peso, assim, horrível, né? Todo que sente depressão sabe como é. Aham. E aí eu falei, não, não tem mais condição. São 10 invernos, entendeu? Eu pensei, são 10 invernos. E todo mundo falava, volta para o Rio, o que você está fazendo aqui? Até os holandeses falavam para mim, você está louca de ficar aqui? O que você está fazendo aqui? Todo mundo falava. E aí, Aham. mesmo holandês falando, você é louca. Eu tenho uma amiga minha que é holandesa, muito minha amiga, ela é misturada, assim. Ela falava,
você tá louca de ficar aqui? E ela chamava os holandeses os autistas modernos, porque ela não é, ela é holandesa, mas não tem o comportamento de holandesa. Ela fala com todo mundo, é expansiva. E ela falava que os holandeses são os autistas modernos, porque eles são muito para dentro, né? E Não, aí, o que que aconteceu? Aí você voltou e decidiu ficar, né? ficar. Aí o que aconteceu? Eu decidi ficar, e aí eu comecei a procurar as pessoas que eu conhecia aqui, que a Vanessa também conhece, o Carlos Bernardi, que é um junguiano, amigo nosso. E aí eu comecei no grupo deles, e aí fui me readaptando, né? Aqui. Só que eu comecei a sentir muita saudade da Holanda uma época. Muita saudade. Aí a saudade virou para o Entrou, oposto. Você pois. sentiu a síndrome do regresso, Paulo. Você reconhece isso, né, da sua volta? Isso, a síndrome do regresso. E eu falava para as pessoas, não, porque Amsterdã, e as pessoas não aguentavam mais ouvir isso, né? Volta para Amsterdã, então, todo mundo falava para mim. Ficava assim, eles não conseguem entender que a gente, como Amsterdã é um lugar muito para frente, muito desenvolvido, assim, de pensamento de você ser livre, você pode fazer o que você quiser, as pessoas não olham para você. Lá, né? Todo mundo sabe que lá a maconha é liberado, né? Só a maconha, não tem outras drogas, não. Mas o pensamento do povo holandês é muito para frente, assim. É quando você volta para o Brasil, parece que você voltou pro passado. Aham. Uma vez, um amigo meu, eu não conseguia entender isso. Um amigo meu que é astrólogo, ele falou, cara, você estava no futuro, você voltou pro passado, por isso que você está assim. Aí eu Aham. comecei porque eu não conseguia me adaptar, entendeu? Aí eu tinha medo de ir na rua, tinha medo de fazer coisa de banco, tinha medo de entrarem, de me roubarem, né? Que aqui, né, clonar cartão, todas essas coisas que a gente tem Aham. medo daqui. E eu ficava com medo de tudo, assim. Eu moro em Ipanema, que até é um lugar legal, mas eu tinha medo de atravessar a rua, porque o metrô do outro lado da minha casa. Às vezes eu voltava de metrô, porque é o jeito mais fácil, porque eu tinha medo de pegar Uber e de Aham. fazer comigo no Uber. Eu comecei a ficar com medo de tudo, entendeu? Quando eu voltei para o Brasil, meio paranoica. Porque como lá você andava de bicicleta, você tinha a sua independência, você sabia que nada ia acontecer, porque é muito difícil acontecer alguma coisa lá, você volta para cá e você começa... Não é que eu fique escrava de notícia, não, porque eu não estou nem aí para notícia, eu prefiro nem olhar. Sempre morei Aham. no... Minha vida, tipo assim, antes de morar lá em Amsterdã, sempre morei no Rio. Nunca fui assaltada, até hoje no Rio de Janeiro, graças a Deus. Nunca aconteceu Aham. nada. Então não era nem para mim ter medo, eu tinha medo de atravessar a rua, sabe? De passar do É metrô. realmente essa a síndrome que você estava vivendo, né? Porque as pessoas não te entendiam, né? Você estava numa outra cultura, já estava adaptada lá, como você falou, te incomodava um pouco os olhares e essa angústia, essa um pouco de depressão, um pouco de uma identidade que já não era mais aquela. Porque quando a gente volta, eu imagino, né? A pessoa acha que vai voltar para aquela que deixou lá e já não é mais assim, não é? A Acho vida que já mudou completamente. exatamente. A gente tem uma fantasia que a gente vai regressar para o passado, porque a gente já deixou. Só que o passado não existe mais, o passado já mudou. Seus Sim. amigos já mudaram, já casaram, já estão fazendo outra relação. Não tem mais todos os amigos, não tem mais o que tinha. Tipo, a Vanessa, a gente sempre ia lá, a gente ia para Rubedo, depois ia para o Baixo Gávea, né? Todo mundo, uma Sim. mesa gigante. Quer dizer, não tinha mais isso quando eu voltei, né? Eu voltei esperando esse passado, eu voltei esperando os meus amigos, só que meus amigos já tinham mudado tudo, uns não estavam nem mais aqui, já tinham ido embora. Então, é difícil você regressar. Eu acho que é mais difícil você regressar para o seu país, depois você ter uma experiência fora, na verdade, do Sim. que você ir para fora. Sim. Eu acho que Essa, regressa sim. você se sente assim muito é estranho no ninho. Ninguém te entende. Tipo assim, lá na sociedade que eu fui estudar Jung, ninguém me entendia. Todo mundo falava, mas você só fala de Holanda, de Holanda, de Holanda, de Amsterdã, de Amsterdã. Aí eu falei assim, eu vou parar de falar, né? Porque eu tô ficando a chata, né? As pessoas As pessoas não entendem, elas não conseguem entender a síndrome, né? O que que está acontecendo com aquela pessoa que voltou. Deixa eu só ler aqui o que que umas pessoas estão falando aqui. Uhum, Vira a saudade, né? A Valéria tá falando que a saudade vira, é isso, né? Para uhum. férias e trabalho, ok, mas voltar de vez não tem como. Minha vida é na Itália, né? Deixa eu ver mais. Viajar é maravilhoso. Deixa eu só ver aqui, porque um monte de gente escreveu.
Aí tem a Michele que falou: eu tive depressão por 2 anos. No início foi difícil. Moro na Itália, mas hoje amo demais. Sou apaixonada e não penso em voltar a morar no Brasil. Pois é. Aí a Ana falou: mas ninguém entende mesmo. Só que quem passa por isso. Exatamente isso, Ana. Né? Amo o Uhum. nosso país. E peraí que tem uma outra coisa aqui, peraí. Porque a mensagem está branquinha. Amo o nosso país. Eu que diga, te veem como turista no seu país, né? O Ah, Brasil é maravilhoso, vamos ser brasileiros, sou orgulhosa. A última vez que fui no Brasil, não queria voltar para a França. Olha só, gente, isso é uma coisa que toca todas nós, né? Porque olha aí, o tem. que que você. Hã? Mas isso também, por isso que eu não voltei, entendeu? Eu vim e não voltei. Eu podia ter voltado também. Eu não voltei porque eu não quis, porque pensava, eu amava o Brasil, eu não queria voltar. Mas as coisas não são tão preto e branco, sabe? Eu acho. As coisas E se aí misturam. é o que a gente estava falando, né? Você voltou para o Brasil no momento que ele ainda estava bem, digamos assim, né? Não Eu estava voltei, sofrendo a crise que depois econômica que depois entrou, né? Que exatamente. até um tempo atrás eu mesmo lembro o que eu te falei. Quando eu cheguei aqui na Itália, me falava assim: mas por que que você veio para a Itália? Né? O Brasil tá bem, estava bem economicamente, né? E depois a situação virou assim, muito rápido, de um momento para o outro. Então você ainda pegou depois, além da síndrome do regresso, de todo esse estranhamento, de não se reconhecer mais, de não ter mais aquelas amizades, de não ter mais aquela vida de antes, você ainda pegou também depois aquele momento de complicado economicamente do país, não é? Complicado. Depois piorou muito o Brasil, né? E agora a gente parece estar no fundo do poço, né? Está muito Uhum. bom do Brasil, né? Eu vi que tem inflação, vai ter inflação até de 10%, né? Vai começar isso de novo. Então, é complicado. Eu penso muito em Amsterdã, mas agora eu já estou começando a me readaptar aqui. Já Apesar, passou a síndrome, né? Porque tem quantos anos que você morou, que você voltou para o Brasil? Já tem muito tempo, né? não, 7 anos, 8, 7, 6 anos. 7 anos. Ah, 7. Só que eu não, eu acho que eu nunca vou me adaptar aqui totalmente. Não tem muito jeito assim de se readaptar totalmente. Eu estava até falando com um amigo meu também que morou na mesma época em Amsterdã. E ele falando assim para mim, cara, o Brasil não tem como a gente se adaptar depois de a gente ter morado em Amsterdã. Realmente é muito difícil você se readaptar aqui. Eu espero que um dia eu consiga. Eu ainda penso assim, não, eu vou para Amsterdã de novo, só que agora está muito difícil, né? Pandemia, rarará. aham, aham. E Então eu tô pode falar? Ah. não, não é isso, viver dia a dia, né? Agora tô tentando me adaptar, mas às vezes eu fico, meu Deus, para que que eu voltei? Meu Deus, para que eu fico ainda isso, entendeu? É bem Porque o que difícil. que acontece? Que a gente queria de falar aqui, que é muito importante, né? Do paraíso perdido. Né? Uhum. Quando a gente pensa em voltar para o Brasil, muitas vezes tem a ver com isso, né? A gente pensa que a gente vai voltar, isso aí que você acabou de falar, né? Para um lugar ideal, porque aí a gente também se esquece de como era a nossa vida lá, fica só como se fosse um paraíso, todas as facilidades, um lugar maravilhoso. A gente se esquece de todo do que a gente vivia lá também, né? E quando a gente pensa em voltar, a gente pensa, na verdade, nesse mundo idealizado do paraíso perdido, que todas as religiões falam, todos os mitos de todas as culturas, civilizações falam que no início dos tempos existia esse lugar ideal, né, como um paraíso, e depois, pelo erro do homem, porque ele não obedeceu, porque ele não fez as coisas bem, ele caiu no mundo aí de sofrimento, de dor, e está sendo punido por isso. Então, essa recordação desse paraíso, né, vamos entrar um pouquinho aí nessa questão. O que é que vocês acham, meninas, vocês que também vivem fora, né? Essa recordação de lugar idealizado, mas que, na verdade, é um lugar que não existe, né? Pelo menos Exatamente. que a gente tenha conhecimento, assim, na É, nossa vida, o que mais ai meu Deus, a palavra em português, o que mais tem essa lembrança
é a nossa infância, né? Quando a gente vivia, de repente, na barriga da nossa mãe, de repente, no início, protegido pelos nossos pais, é o que mais tem essa similitude com esse paraíso perdido. Mas depois que a gente se torna órfão, como nós conversamos lá naquele arquétipo, né, Valéria? Várias meninas aí que viram, quando a gente se torna órfã do mundo, já não tem mais como voltar para aquele paraíso, porque nós já amadurecemos, estamos no outro nível psíquico, né, Paulo? O que que você quer falar sobre isso? Não, é isso mesmo. É porque a gente tem a fantasia que é um lugar ideal, só que eu acho que nenhum lugar é totalmente ideal. Todo lugar vai ter pós e contras, né? E que eu acho que esse lugar ideal, na verdade, a gente tem que encontrar dentro da gente, interno. Porque esse Bravo. lugar ninguém vai te tirar, sabe? Eu sempre fiz meditação, né? Desde que eu tenho 15 anos. E agora eu recomecei a fazer, porque como eu pensei, gente, não dá, tem que ter um lugar que eu me sinta bem. E aí eu comecei a fazer meditação. E agora eu tô me sentindo muito melhor. Porque, na Olha, verdade, é isso, ninguém te tira, entendeu? Tem coisas que ninguém vai te tirar. Então, esse foco interno em você mesmo, que a meditação te dá, que você bravo. consegue como que fala? Numa frequência, né? Que você se sente bem. E aí, essa frequência, você fazendo a meditação todo dia, você vai usufruir disso para as outras coisas, né? Então, acho que tudo tem coisas boas e ruins, todos os lugares. Eu, por exemplo, eu não tenho vontade de voltar para o inverno de menos 22 graus. Não tenho vontade, entendeu? Não tenho Aham. vontade de todo dia. Hoje, minha amiga tá 7 graus aqui, tá chovendo. Tá até bom 7 graus para essa época. Antes era bem mais frio. Mas, sabe, aguentar todo dia, aguentar, eu não tenho. Eu acho que eu prefiro, hoje em dia, o calor daqui, o sol. Que também é horrível, né? No verão. Vanessa sabe como é o Rio de Janeiro no verão, né? Muito O calor. oposto. Mas eu acho que é isso, assim, a gente procurar um lugar mesmo da gente. A gente se sentir bem com a gente mesmo, sabe? Todos os lugares têm Bravo. vantagem de todos. Sim. E Eu me lembro é, até que quando eu era mais jovem, porque eu sou de Vitória, né? Você sabe, todo mundo sabe. Quando eu fui para o Rio, eu fiquei muito encantada, porque eu sempre gostei de cidade grande. E às vezes, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu conversava com meu pai me falava: Ah, eu adoro São Paulo, que meu pai viajou muito a trabalho, eu adoro Vitória, eu adoro o Rio. Eu falava: Pai, eu era muito jovem, como que você pode gostar tanto de lugares tão diferentes? Ele me falava isso: Minha filha, mas a felicidade está dentro da gente, né? Exatamente isso que você falou. Eu me sinto bem no Rio, em São Paulo, no interior, em Vitória, não sei aonde. E eu ficava assim, gente, como é que pode? E hoje eu entendo, faz parte da nossa maturidade também, do nosso processo ali heróico, né? Que a gente vai amadurecendo e vai vivendo. Por exemplo, eu por muito tempo não gostei da natureza, hoje eu já amo estar isolada na natureza, né? Então, é isso que você falou, porque não precisa estar rodeado de gente mais. A gente vai encontrando esse espaço interno. Não é isso, Pá? eu acho que a pandemia, ela fez um pouco disso, né? Você teve de se confrontar com coisas suas mesmo, né? Aí na Itália foi muito ruim, né? Aqui no Brasil a gente está nessa pandemia a vida inteira, né? Não sai. Não tem primeira, não tem segunda, só teve uma onda, né? Agora que está melhorando por causa das vacinas. Mas agora está melhorando. Agora a gente chegou agora. Olha quanto tempo. Eu fiquei um ano sem praticamente sair de casa. Então eu tive de me reinventar, achar um lugar que eu ficasse bem comigo mesmo, porque senão você vai fazer o quê? Né? É você mesmo nesse lugar, né? Aí é que entra o que você falou, É né? você. Eu acho Deixa que eu é só um. ler aqui. Hã? Não, pode falar. Família em Manguinhos, já quer dizer que você tem família em Manguinhos, Valéria? Olha só a nossa ligação aí. Eu nem sabia que você tinha ligação com o Espírito Santo. Que legal, Valéria. Deixa eu ver o que que a Marcela está falando. Eu tenho saudade do que vivi no passado no Brasil. Quando vou lá para o Brasil é para renovar minhas memórias, mas acho que não voltaria para viver. Pois é, eu quero falar uma coisa muito importante. Meu arquétipo atual é a cobra. Eita, Valéria!
Deixa eu ver. Era como é que é isso? Um bancomat, tudo questo para posso suportar, misto com prezzi. Não entendi muito bem do que foi isso. Mas eu acho assim que a importância crucial do que nós estamos falando agora, Paulo, é assim, porque nós somos conhecidos como o povo da saudade, né? E é muito complicado quando nós estamos fora, ou mesmo você quando voltou para o Brasil, mas vamos falar assim, nós que estamos fora, ficarmos grudadas nessa saudade, né? Como uma maneira assim negativa. Muitas pessoas vivem aqui na Itália somente sonhando com as férias no Brasil, entendeu? Então, aí entra nessa ilusão, que é o nosso título também, do paraíso perdido, porque as pessoas não conseguem viver bem, né, no lugar onde elas estão vivendo, sofrem, não se adaptam, não olham as belezas do lugar, como você acabou de falar, todo lugar tem a sua beleza, toda cultura tem o seu encantamento, a gente tem tanto que aprender com culturas diferentes, né? Então a pessoa fica refém desse paraíso que ela acha que perdeu e não vive bem a vida dela, a vida passa. Muitas vezes ela pode viver 30, 40 anos no exterior e sonha com esse retorno ao Brasil. Olha o perigo da gente não estar refletindo sobre isso, não é, Paulo? O que você acha sobre isso? É presa num estado, né? Sim, Arquétipo, né? De paralisação, porque você não consegue viver ali, no país que você está, né? Sonhando, projetando para um outro país que você não está, né? Então, eu sim. acho que E não está aberta, né? Porque a pessoa é, se trava, ela nem percebe que é ela mesma que não está dando oportunidade ao mundo, né? Das é, coisas acontecerem. Ela fica tão fechada lá no mundo dela, somente sentindo falta do Brasil, né? No início, isso é normal, como a gente já disse. Todas nós vivemos isso, né? Um tudo. estranhamento, né? Esse Aham. estranhamento, a identidade que já não é mais a mesma, você tem que recomeçar. Enfim, são milhares de problemas que a gente tem que passar nesse recomeço, né? Mas depois de um período, é muito importante que a gente esteja aberta a essa adaptação, né, a essa nova cultura. Porque é uma ilusão, por isso que quando a gente foi colocar o título, a gente colocou a ilusão do paraíso perdido. Nós podemos sentir isso em vários momentos da nossa vida. Não precisa nem somente mudar de país. É ficar agarrado, né, Valéria, que estava naquela aula, na órfã sombra, que fica agarrada naquele sofrimento e não quer evoluir, não percebe que ela ficou na sombra, essa dor dela, e ela não consegue ir para frente. Então veja como é importante a gente estar aqui debatendo esse assunto. O que que vocês acham aí, meninas que moram no exterior também? Por isso, meu paraíso é a minha vida, a Itália. O meu sonho, um Brasil sem você tem que se readaptar. Então, seu paraíso é a Itália. Nossa, essa história é muito interessante. Que bom, Michele, que você está gostando. Eu amei essa live. Que bom, Michele, porque olha só, desapegar. Brava, Valéria, exatamente isso. Desapegar, né? Toda vez que nós ficamos apegadas, fixadas, seja em qualquer coisa, nos traz muito sofrimento. E o pior é assim, que a gente pode não enxergar, não é mesmo, Paulo? Quando Exatamente. você estava lá, não é? Que você sofria pelo Rio, no Aham. Rio, quando você sofria por Amsterdã, você não enxergava que você estava fixada assim, num lugar idealizado. Não, não, porque é projeção, né? Quando você está Sim, projetando, consegue ver a sim, realidade. Quando sim. você está tomada por Maya, né? Que é a projeção, né? Maya em hindu, né? Ilusão. Então, você está em estado de ilusão, achando que nenhum lugar vai ser bom, na verdade. Porque se você se sente mal num lugar, você provavelmente vai se sentir mal também no outro, sabe? E isso que eu acho. Porque muita gente, eu conheço também gente que voltou e também começa a se sentir mal aqui. Queria muito voltar para o Brasil e está se sentindo mal aqui. Eu conheço, tenho vários Sim. amigos. Então, eu acho que tudo é uma questão de o olhar, né? Você tem um olhar mais. Agora, a gente está falando assim, mas quando a pessoa está com depressão, né, Vanessa? A gente sabe Sim, que a sim, isso é depressão outra coisa. É, pesada, né? É triste, nada tá bom, você tá sempre reclamando, né? Você não tem vontade, você perde a vontade, né? Sua vontade é roubada.
Então, tem que ver também se a pessoa está no estado depressivo, né? Sim, sim, isso é uma outra coisa. Né? Se Porque precisar. essa síndrome, pelos estudos, dizem que ela dura até 2 anos, pode durar, né? Pelos estudos dessa síndrome do regresso. E é muito tempo, né? Se você for pensar, é muito tempo que você vai ficar assim, nesse sofrimento psíquico. Muito, muito. É difícil, mas é importante desapegar. E o que que vocês acham isso, meninas? Vocês, então, que estão assistindo, sonharam em voltar para o Brasil? Várias já responderam que não. O que que vocês têm? Vocês têm alguma pergunta sobre esse paraíso perdido, né, Paula? O que que você quer falar mais sobre isso? É. Ai, peraí que estão ligando. Não, então, eu acho isso, eu acho que a gente é um ser humano, ele vive muito pela projeção. Então, a gente sempre está projetando alguma coisa no outro, né? Ou no outro, ou no lugar, né? Ou em qualquer coisa. A gente sempre foge por causa da projeção. Então, a primeira coisa é essa projeção, ela vai passar depois de um tempo, né? Tem uma hora que ela passa, assim, quando você se vê com a realidade, né? Para mim foi mais difícil porque realmente o Brasil está numa situação muito ruim agora, né? E você sabe que a situação está ruim, mas tipo assim, é uma coisa mundial, eu não posso fazer nada, né? O que a gente pode fazer é tentar ficar bem e ir em frente, né? Porque não tem Uhum. muito aqui. Fora essa pandemia, que teve tantas perdas, Sim, eu perdi muitos amigos, né? Muita sim. gente morreu. Então, na verdade, acho que se focar numa coisa, em algo positivo, assim, sabe? Porque tudo tem lado positivo. Tem que ter, nem que seja comida na Itália. Ninguém está querendo voltar para o Brasil. A comida do Brasil também é boa, né? A comida da Itália é muito boa também. Pelo menos isso, porque a comida na Holanda é porra, né? Tudo bem, você tem que fazer a sua comida, mas lá, nossa senhora, é muito ruim de É comer. boa não a comida lá? Fica a minha italiana que mora lá, e eu falo, gente, como que você mora aqui? Você é italiana. Ela falou, não, mas eu gosto de Amsterdã, rarará. E não é muito ligada em comida, né? Como é que é a Então, comida lá? O que que eles comem? a comida holandesa é batata com salsicha, né? É o típico, Ah, o é tipo típico da Alemanha, então, né? É. da Alemanha. Ah, mas você pode fazer o que você quiser na tua casa, né? No mercado tem tudo, né? Os mercados são bons, né? Não são tão bons na Itália, mas são bons. Tem que se virar, né? A gente aprende a cozinhar. Agora, E não aí na é? França, Ana, você que tá na França, tá rindo, né? O que que vocês comem aí? A comida francesa é boa, não é? Deixa eu ver aqui que a Nana tá falando. Difícil estar também aqui na Europa. Eu sonho sempre em voltar para o Brasil, Nana, mas não posso com filho estudando. Então é isso que a gente está falando, Nana. Tenta encontrar uma maneira, né, de estar bem aqui. Se você sonha em voltar, mas você sabe que nesse momento não pode. O que que você pode fazer para melhorar ainda mais a sua qualidade de vida aqui na Itália, para você não viver sempre nesse sofrimento, né? Idealizando um estado que não existe muitas vezes. Eu amo meu país. Deixa eu ver, a Michelle falou mulheres, eu amei. Nossa, que delícia. Que bom, Michelle, que você gostou. Eu moro na Itália, indo a Roma ainda essa semana, ele convida a um aperitivo. Ah, você vem aqui, Valéria? Me avisa então. Ah, você está na Toscana, Michele? Que lugar da Toscana? Que legal, um monte de gente aí que está se reconhecendo nisso, né? Olha só que tema importante. Eu também para o Brasil, tinha vontade de mês, né? Tinha isso também, né? Então eu sempre Ah, queria ficar, ficava triste quando eu voltava, mas logo me readaptava lá também, né? Eu nunca deixei de vir no Brasil, todo ano eu vinha. É porque é não o tem. que a Nana está falando. Todo ano eu vou ao Brasil. Eu também estou na Toscana. Que legal, meninas. Que legal. Que lugar que vocês estão aí? Vocês se conhecem, Nana e Michele? Que bom que vocês estão participando aqui com a gente. E vocês já pensaram isso, nessa questão do paraíso perdido, né, Paula? Nessa questão desse ideal que a gente está sempre querendo alcançar, mas nunca alcança, porque simplesmente ele é idealizado, né? Ele Ah, é Para mim o mais difícil é a falta
de integração social que não tenho aí na França, né, Ana? Porque você está no interior também. Isso também muda, né? Porque, por exemplo, Paula, você estava numa cidade grande, eu também tô. Nós sabemos que a cidade grande É mais talvez fácil. facilite mais. Porém, É, por outro lado, tem aquela coisa que a cidade grande ninguém tá nem aí para você. Eu nem conheço direito meus vizinhos, né? E numa aham. cidade pequena existe um pouco essa sensação mais de que todo mundo se conhece. E aqui não, né? Como no Rio, nós que moramos a vida inteira no Rio, né? Você não Imagina, conhece também os seus vizinhos muitas vezes. mas no Rio todo Hã? mundo fala com todo mundo. O bom do Rio é que todo mundo fala, né, com todo mundo, né? Nana é a minha granja. Ah, a granja é minha, que legal. Eu vivo em Prato. Que legal, meninas. Que ótimo conhecer vocês. Nós vamos fazer o laboratório Saudades, tá? Na semana que vem. Integração social é difícil em toda a Europa porque somos estrangeiros. É isso aí, Nana. É difícil sim, porque nós falam, né, que você, Valéria, que está aí no norte, no Vêneto, né, você acha um pouco mais complicado, se bem que seu marido é siciliano, né? Então ele já tem já é diferente o seu marido, porque eu ouço muito as meninas que estão no Vêneto falando isso, que é um pouco como a Paula, que estava no norte, né? Eles são mais frios, você já não pode rir tanto. Enquanto aqui em Roma é uma loucura, que é só gritaria no meio da rua, né? No norte não é assim. No norte É, já é uma coisa bem, bem fechada, né? Mais pode. parecido com a Paula. Não é, meninas? E vocês que estão aí na Toscana, como é que é a situação de vocês aí? É assim também? É legal, né? Eu acho a Itália, assim, a Itália para Amsterdã é muito mais perto do Brasil, assim, do que o que eu. É porque eu já viajei muito pela Itália, conheço a Itália de norte a sul, né? Já, Aham. já, já peguei todas as regiões, já fiz várias viagens. Eu amo a Itália, né? Por todas as regiões. E eu sempre achei a Itália, assim, eu falava, assim, gente, quem se eu pudesse morar na Itália, porque na minha fantasia, eu achava que é bem mais parecido. É difícil Ah, também, porque o povo italiano deve ter um lado difícil, provavelmente, né? É uma mulher uma vez brigou aham. comigo na lanchonete, que a gente estava de Brigou com carro. você? É, porque eu falei que ela era grossa, né? Eu falei, essa mulher é uma estúpida. Aí ela entendeu, estúpida, e começou a me xingar na lanchonete. Não Foi acontece isso? mesmo. Acontece, né? Acontece. Também uma vez eu fui pegar um saco, né? Que eu tinha pago o saco do mercado. Aí veio um senhor, Ah, começou comigo puxando o saco, dizendo que o saco era dele. Aí eu falava, não, não é meu, eu paguei. Foi surreal. Eu deixei, né? Porque ele era um senhor, vou ficar fazendo o quê? ai, Mas meu Deus do céu. Ah, quando tem essa coisa, que ninguém fala com você, tem uma vantagem, né? Você precisa ser invisível. Ninguém vai te perturbar, nem para falar bem, nem para falar mal. Tem essa vantagem, né? aham. De Não, aqui ligar. eles podem se tratar mal, aqui na Itália eles podem se tratar mal mesmo sem você ter falado nada. Não precisa nem te chamar É. de estúpida, não. Não é, meninas? Às vezes. A vez que fui para Portugal, eu não queria voltar para a França. É mesmo, Ana? Porque aonde você tá é bem quietinho, né? Deixa eu ver o que que a Valéria tá falando. São mais fechados, mas com o tempo a pessoa se adapta. É necessário tempo e confiança. Brava. Então é mais ou menos como a Paula falou ali de Amsterdã, né? Eu moro e amo muito, mas no início foi difícil. O italiano precisa te conhecer bem, saber se você é boa pessoa e trabalhadora. Você é respeitado. É verdade, Michele. Né? A gente acha que não. Isso é também uma outra coisa interessante. A Nana tá falando é assim. Às vezes a gente acha, por exemplo, a gente tem no nosso imaginário que o italiano é muito aberto, mas não é assim, é muito difícil fazer amizade aqui na Itália, mesmo aqui em Roma, porque o italiano tem esse lado fechado também no europeu, né? Ele precisa te conhecer, como a Michelle acabou de falar, ele precisa ter confiança em você, principalmente se você é estrangeiro, né? Hoje em dia a Itália está cheia de estrangeiros, sempre esteve, eu acho, né? Mas hoje ainda mais. É. Então, eles ouvem muitas coisas, eles precisam te conhecer e confiar em você para depois se abrir. Não é fácil. Por exemplo, o ambiente de trabalho, eles não têm o hábito de falar da vida deles como a gente é no Brasil,
né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu estranhei muito, porque era aquela coisa estritamente sobre o trabalho. Você não Tá? tinha que puxar o assunto de outras coisas, entendeu? E a Na gente sofre com isso. Hã? Holanda, se você chega 1 minuto atrasado, 1 segundo atrasado, não, 20 segundos atrasado, eles descontam 15 minutos do seu tempo. Você não pode chegar 15? 20 segundos atrasado. Você tem que chegar sempre adiantado. Senão eles vão Ó, descontar 15 do seu tempo no emprego. E também você não pode falar nada. Você tem que trabalhar, porque lá também as pessoas são mais focadas, né? Elas se focam completamente. é. Então, também você tem que se adaptar a isso, né? Ninguém fala com ninguém. Mas quando eu cheguei aqui no Rio, também eu falava, gente, essa gente fala tanto, por isso que não adianta, por isso que não vai para frente, por isso que a gente vive em fila. Porque semana passada mesmo eu fui no banco, aí ficou uma mulher falando com a outra, com a minha gerente lá, e a mulher não saía e queria que a gerente explicasse como entrava no aplicativo, não sei o que lá. Eu falava, caraca, cara, pede pro teu filho, pede pro teu primo, pra alguma criança te ensinar isso. Não pra gerente do banco, que demorando um tempão falando nada. Isso não acontece, né? Também entra no Olha banco. como nós nunca estamos satisfeitas, né? Deixa eu ver aqui o que a Michelle está falando. Michelle falou, confiança é isso mesmo. Penso que com respeito podemos viver bem em qualquer lugar. Isso aí. Eu já Isso. vivi aqui há 15 anos, eu já vivo aqui há 15 anos e não me acostumei ainda. Ah, é, Nana? Quer dizer que você já está há Ai, 15 anos. Brasileiro fala a vida toda em 5 minutos. É verdade, Valéria. Gente, isso que a Paula falou, a mesma coisa. A gente reclama tanto. Olha só como a gente tem que estar sempre prestando atenção nesse paraíso perdido, né? Aqui em Roma é tudo muito frenético. As pessoas são sem educação, elas gritam no trânsito e não sei o quê. Todo mundo que nem olha para sua cara, e né? Aí Nápoles? eu acostumei. Nápoles é ainda um pouco pior, assim, né? É, Aí eu acostumei com indo para a montanha na pandemia, no Abruzzo, e lá é completamente diferente, que é uma cidade do interior. E aí eles são muito lentos, calmos. Um dia, gente, a gente pediu uma informação no supermercado. Você sabe por acaso onde é não sei o quê? O cara parou tudo, pegou o celular e procurou pra gente. Aí eu olhei assim pro meu marido e falei, não acredito, olha que cara gentil, parou tudo que ele tava fazendo, ainda ficou lá, sabe, aqui tentando nos ajudar. Falei, gente, quanto tempo que eu não vejo uma pessoa gentil. Só que aí o que que acontece? Com o tempo, começou a me dar essa agonia também, né? Toda vez que eu ia nas filas, aí a pessoa atendia devagar e fazia isso, e eu pensava, gente, vambora, pensava dentro de mim, que lerdeza é essa? Que lerdeza é essa? Eu tô com pressa aqui, o pessoal tá conversando ali no caixa. Olha só como a gente, né, se acostuma a esse ritmo insensível do frenesi. Não é verdade, gente? Quem é que nunca viveu isso aí? exatamente. Nós aqui também no Vêneto. Acontece isso com vocês quando estão no interior? A gente se acostuma com a falta de educação, com a pressa, com a rapidez, né? Aí a Não gente é. já não aguenta mais. Eu falo, tanta coisa para fazer, esse pessoal tá brincando ali na fila. Aqui no interior Ai, meu Deus. Hã? devagar também. Quando a gente vai para uma cidade do interior aqui no Brasil, todo mundo é mais devagar, mais simpático, dá bom dia, né? Não precisa nem ir muito longe, vai para Petrópolis, Teresópolis, todo mundo dá bom dia, boa tarde. Aqui no Rio, né? Ninguém nem olha. Na Holanda, Pois é. então, assim, uma vez eu fui em Nápoles, aí um casal de velhinhas, a gente perguntou um negócio, eles foram levar a gente até onde a gente queria ir. Na Holanda, a minha Olha, amiga, levar. Olha só, gente. olha isso, a minha Ah, amiga, ela, agora que eu me lembrei que uma vez um cara fez isso também no Abruzzo. Olha só que lembrança. A gente falou, onde que é aquela trilha? O cara falou, eu vou levando vocês até lá. Eu falei, não, muito obrigado, eu não vou agora não, meu senhor. Era o senhor, ele falou, se você quiser, eu acompanho vocês até lá. Gente, é tão, é, assim, formidável que a gente até assusta, né? Eu sou de Fortaleza e viver aqui foi difícil, Michele. Você é de Fortaleza, uma cidade grande também, né? Paciência, exatamente. respirar e paciência. É isso É. aí, meninas. Faltam 3 minutos. Olha que live maravilhosa. Quanto bate-papo lindo, né? Quero ver todas vocês ali no nosso laboratório gratuito da saudade na semana que vem. E eu queria então agradecer a vocês pela participação e que a Paula desse uma mensagem final, uma mensagem para todas nós, né? Depois de tudo isso
tanta coisa importante que a gente conversou aqui. O que que você tem para dizer, Paulo? Eu acho que é isso, a gente procurar achar o nosso centro interno, porque esse ninguém tira, né? Que é o que o Jung fala do si mesmo, né? Que é o centro de toda a personalidade. E quando você se conecta com ele, é eixo, ego e o si mesmo, né? E tudo flui Aham. mais, assim, mais. Então a gente tem que achar o si mesmo da gente mesmo, dentro da gente. E ficar bem, eu acho. Ficar bem onde a gente tentar, né? Pelo menos ficar bem onde a gente está. Eu sei que é difícil, mas sempre tem um jeito, gente. Sempre tem um jeito, tá? Foi um prazer. Tentar Obrigada trabalhar. pelo convite. Igual você falou, se está passando do limite, né? Se realmente se tornou num sintoma mais E, grave de realmente uma depressão, ir procurar ajuda, né? Não brincar com a saúde mental, porque é uma coisa bastante séria. Tudo que a gente falou aqui, a gente está falando realmente sem um sintoma muito grave, né? Como a Paula falou ali no meio, né? Então, sempre estar atenta se você, né, realmente está naquele nível aceitado desse sofrimento psíquico, né? exatamente. Que você Tem que... consegue realmente dar a volta sozinho e mudar. Se não, gente, é muito importante procurar ajuda. Não exa- esperar. Exatamente. Gratidão, Ana. Gratidão, meninas. Até tive escolha. O quê? Escolta de polícia estradalha. É mesmo? Eita, Valéria, que tem as histórias fantásticas dela. Pessoal, muito obrigada, Paula. Gratidão pela sua generosidade em vir aqui nos doar o seu tempo, o seu talento, né? Tanta É, sabedoria de vida, falar a sua história. Depois, Paula vai voltar, nós vamos voltar com outras lives, né, Paula? E sim, gratidão, meninas, por todas vocês estarem aqui com tanta participação bonita e importante. sim. Muito obrigada, gente. Um grande beijo e até breve, pessoal. É, Beijão! beijo.